parte da nossa sociedade que sofre o dia a dia a discriminação, o sofrimento, e no mercado de trabalho é a mesma coisa. Sofrem discriminações, sofrem no momento em que vai ter eventual promoção, muitas vezes são deixados de lado, né? Que na verdade são os negros. Essas pessoas muitas vezes são vistas ou até mal vistas no meio da sociedade, né? Quantas e quantas pessoas já foram discriminadas em nosso país? Quantas e quantas pessoas negras foram discriminadas em todas as instâncias da nossa sociedade? Seja no dia a dia da sociedade, nos afazeres, nas empresas. E muitas pessoas deixam passar, né? Deixam passar essas discriminações. Ultimamente tem ocorrido vários fatos em razão da tecnologia de filmar, de tirar foto, etc. E tem vindo à tona muitos casos, né? Inclusive com repercussão nacional e internacional. Mas algo que é bastante latente, bastante forte, é a discriminação nas empresas. Quantas e quantas pessoas no alto escalão das grandes empresas, das grandes corporações, são pessoas negras, ou seja, pretas e pardas? Muito poucas, né? No mercado de trabalho, ela reflete o que se encontra na sociedade em geral, né? Onde o negro é visto de forma muito preconceituosa, como se fosse alguém submisso, como se fosse alguém que está prestes a fazer alguma maldade, está prestes a fazer algo contra a outra pessoa, e ainda que as pessoas o veem como incapazes, né? Incapazes de exercer funções relevantes, incapaz de produzir mais, incapaz de fazer o que as outras pessoas fazem. Isso realmente é muito prejudicial para a nossa sociedade em geral, né? E notadamente para as pessoas as negras, as pessoas vítimas, né? Que na verdade são incontáveis a quantidade de casos que ocorrem, na verdade, todos os dias, né? Todos os dias são dezenas, talvez milhares de pessoas vítimas de preconceito das mais diferentes formas. Uma situação que se tem notado é que algumas poucas pessoas conseguem almejar o topo. E muitas vezes, quando elas conseguem, transformam-se em notícia, né? Temos uma reportagem, por exemplo, tem uma reportagem que um grande veículo de comunicação fez recentemente, né? E foram reproduzidos em outros portais, né? Traçaram duas pessoas negras, dois economistas bem-sucedidos, né, na sua atividade, que são negros, mas ao concluir o final da reportagem, vê-se que eles destoam totalmente do histórico da sociedade, das pessoas negras que conseguem, no mercado de trabalho, que conseguem almejar alguma coisa. Na verdade, eles falam de duas pessoas, né? O nome é o Sérgio, um economista de 49 anos, e a Nathalie, uma economista de 31 anos. O Sérgio, ele é sócio e administrador de uma administradora de fundo que tem em torno de
18 bilhões de reais administrados, né? E a Nathalie é uma economista com mestrado, né? E é economista de um outro fundo, o fundo de investimento, no qual esse fundo administra 4,5 bilhões de reais. Todos eles trabalham aqui aqui em São Paulo, numa área que é bastante conhecida, que é na Faria Lima. Então, só que ao ver essas duas pessoas, esses dois profissionais bem-sucedidos, negros, o histórico delas, evidentemente, são de pessoas humildes, filhos de pessoas humildes. Por exemplo, a Nathalie, na verdade, começou da mãe dela, da avó dela, na verdade, da avó dela, negra, analfabeta, praticamente analfabeta, que ela criou os filhos e deu estudo para os filhos, né? No caso, o pai da Nathalie. Eles conseguiu formar engenheiro e, consequentemente, conseguiu ter condições de oferecer um bom estudo para a filha, né? Já no caso do Sérgio, a mãe dele, praticamente analfabeta, que nem a avó da Nathalie, e empregada doméstica. Só que ela teve a sorte, no caso a mãe do Sérgio, teve a sorte da patroa dele, da patroa dela, na verdade, cuidar e adotar o Sérgio, que era os patrões dela, da mãe do Sérgio, muito bem sucedidos, né, e conseguiram dar um bom estudo para o Sérgio. Então, na verdade, pode-se dizer que o Sérgio e a Nathalie, eles são grandes economistas bem-sucedidos, né, no mercado financeiro, com bons salários, né, destoando da imensa maioria das pessoas negras. Entretanto, eles tiveram a sorte, né, no caso do Sérgio, da avó dela, fazer esforços hércules para conseguir educar os filhos, que na segunda geração já teve umas condições muito mais fortes para educar, né, a segunda geração. Ou no caso, a terceira geração, que é a Nathalie. No caso do Sérgio, ele teve uma grande sorte dos patrões da mãe dele adotá-lo. Então, ele teve condições de fazer os melhores cursos, as melhores universidades, né, ter uma formação muito sólida, e aí, a partir de então, ter condições de disputar o mercado, né? Mas tanto um como o outro, eles falam que eles tiveram grandes momentos de discriminações, né? Tipo, crioulo não pode ascender na hierarquia da empresa e coisas do tipo, né? Então, esses dois pode ser considerado como a exceção da exceção, né? Mas dando essa ressalva, né? Eles não conseguiram sair diretamente do meio da pobreza, do entorno em que historicamente os negros são inseridos, né? E na verdade, são quase impedidos de ultrapassar essa barreira, né? É uma barreira que é imposta e que se transforma em algo que não é difícil de sonhar, né? E eles conseguiram fazer dessa forma, mas com ajuda, né? Na verdade, tiveram grandes ajudas
dos pais adotivos, e no caso do pai da Natalie, eles conseguiram em razão do esforço da geração anterior, no caso da avó dela, que deu educação para o pai dela, né? Então, o que se conclui é que a nossa sociedade é muito discriminatória, dificulta muito a acessão das pessoas. A pobreza é inerente, a grande parte das pessoas negras, em razão do histórico que elas foram libertadas há um século e 30 anos, né? 130 e poucos anos, e não tiveram ajuda, não tiveram nada, ao contrário, né? Foram cada vez mais exploradas. Então, chegou-se a um momento em que o negro ficou à margem da sociedade, em que políticas afirmativas, por exemplo, políticas de cotas em concurso, e principalmente nas universidades, né, nos cursos, tem ajudado razoavelmente as pessoas, né, as pessoas que, na verdade, como eu falei, é a maior parte da nossa sociedade, né? Se for contabilizar os negros e os pretos e os pardos, dá em torno de 55% da população brasileira, né? Então, os indicadores mostram, né, que a imensa maioria dos indicadores de ascensão social, etc., de emprego, etc., o preto, o negro em geral, tem muito mais dificuldades do que as pessoas brancas, né? Elas enfrentam muito maiores barreiras do que as pessoas brancas, né? Tem muito menos facilidade de conseguir uma carreira brilhante do que as pessoas brancas, né? Isso é uma barreira quase que intransponível, que Sérgio e Natalie transportaram, né? Conseguiram vencê-la em razão de outros fatores, né? Mas as barreiras são imensas, né? São bastante fortes, altas, e que muitos tentam, mas muito pouco conseguem, né? Muitas vezes, ao invés de ter um empurrão para frente, as pessoas são passadas para trás, né? São em razão da discriminação, do preconceito. Isso faz com que muitas pessoas abdiquem de lutar, ficam com medo, com receio, né, de ficar à mercê desses preconceitos. Então, devemos todos acabar com o preconceito, na verdade, a subjugação dessas pessoas, né? Devemos todos ser uma sociedade em que todos nós sabemos que todos são capazes, né? Todas as pessoas têm o direito de ter uma oportunidade. Vamos em frente e vamos vencer todas essas dificuldades que as pessoas estão passando, né? Principalmente relacionado ao preconceito, à falta de oportunidade, e ajuda quando se deve ajudar. As pessoas merecem uma oportunidade. Obrigado.